Muito bem, sejam todas bem-vindas. Nós estamos na aula 5 e no mês de fevereiro a gente vai trabalhar a marca pessoal. Antes da gente começar a aula, eu gostaria de fazer uma oração para que a gente tenha o melhor estudo possível, o melhor aproveitamento possível, tá? Então a gente baixa a fronte, fecha os olhos e entrega o nosso coração nessa oração. A ti rendemos graças, Senhor, porque tu és bom e sempre nos ouve, nos acolhe, nos guia, nos salva, nos ama, nos transforma. Obrigada, Senhor, pela dádiva da saúde, da vida. Obrigada por mais um dia onde nós podemos aprender, crescer, evoluir e ficar cada vez mais perto do Senhor. Ilumina, Senhor, as minhas palavras, que elas possam ser tudo aquilo que as meninas precisam ouvir, que essas mulheres maravilhosas precisam ouvir. E que tudo que for dito e transbordado seja do teu agrado, Senhor. Que nós possamos continuar a crescer e nos desenvolver e criar uma rede de apoio para que esse crescimento seja ainda mais amplo, duradouro e transformador. Em nome de Jesus Cristo, amém. Muito bem. Então, vamos falar de marca pessoal. Ai, a Ângela caiu. Muito bem, pronto. Nós vamos falar de marca pessoal. Marca pessoal. Tem uma frase de Jeff Bezos que eu queria compartilhar com vocês, que ele fala que marca pessoal é aquilo que é falado da gente, que é dito da gente quando a gente não está na sala, ou quando a gente se retira da sala. É a impressão que a gente causa. Então, assim, todo mundo tem marca pessoal, querendo ou não querendo, negligenciando ou tendo gestão. A gente sempre tem, a gente sempre causa uma impressão no ambiente. E nós vamos falar sobre isso. Então, se a gente sempre tem uma marca pessoal, independente da gente ter gestão ou negligenciar, a gente precisa começar a tomar consciência disso. Primeiro, a gente vai falar sobre a presença no ambiente, tá? A marca pessoal, uma das vertentes da marca pessoal é a presença que a gente causa no ambiente. E a presença ela é provocada por três situações. A primeira, ela é física. Como física? É a maneira que eu me visto, é o meu cabelo, minha maquiagem, os meus gestos, é tudo aquilo que o olho capta e percebe. Depois a gente tem a presença emocional. O que é emocional? É a maneira que eu falo, é a maneira que eu me coloco, é a forma que eu atuo no ambiente, são as referências que eu tenho. Colado nisso, o terceiro pilar, a terceira presença seria a energética. A presença energética, ela está muito conectada à primeira presença emocional. Então, por exemplo, uma pessoa que é manipuladora, que é negativa, ela gera uma atmosfera energética em volta dessa impressão emocional. Então, a gente precisa ter consciência de quem a gente é e de como a gente atua no ambiente, porque a gente, quando forte, e às vezes a gente pode ser forte negativo, forte positivo, a gente pode manipular esse ambiente e dominar esse ambiente. Então, ter consciência de como a gente é para os outros e para a situação é extremamente importante. Então, todo o nosso estudo hoje vai ser uma visão global para trazer consciência dessa importância, tá? Então vamos lá. Primeiro, quando a gente fala da presença física, né, que é o primeiro impacto. Deixa eu abrir a live rapidinho aqui, que eu prometi fazer uma live. O primeiro impacto que a gente tem é quando a gente escolhe a vestimenta, a roupa que a gente tem.
Então, não é só isso, mas é uma das referências dos impactos que a gente provoca é o físico. Então, saber a roupa que você quer usar, estar adequada à situação, o cabelo, a maquiagem. E não é só se adaptar à situação. Todo o nosso trabalho de marca pessoal é um estudo de autoconhecimento. Porque uma marca pessoal, ela faz referência de quem nós somos. A marca pessoal é a intenção e gestão dessa imagem. E como é que a gente vai ter gestão de uma imagem que a gente não conhece? Se a gente não se conhece, se a gente não sabe do que gosta, se a gente não sabe o que nos define, como que a gente vai ser intencional com essa imagem? Então, a jornada do autoconhecimento é extremamente importante e vital para o domínio da marca pessoal. E a jornada de autoconhecimento, ela, na grande maioria das vezes, ou digamos assim, em muitas curvas desse autoconhecimento, ela é bastante exigente com a gente. Uma demanda emocional muito grande. Mas fica tranquila, tranquilo, né, Márcia, que a gente tem homens presentes depois no offline. Então, quando a gente faz essa jornada de autoconhecimento e sabe quem nós somos, a gente começa a criar a intenção nessa ação. Então, a forma de me vestir fala quem eu sou. Teve uma época da minha vida, no início, vamos dizer lá em 2019, eu me vestia para o ambiente. Então, eu me vestia de uma maneira que na minha visão, se adequava ao local do meu trabalho ou ao evento que eu ia. O que acontece nesse caso? Não raras vezes eu me sentia um pouco deslocada, como se eu estivesse interpretando um papel, porque aquela vestimenta ou aquela forma que eu me produzi, no fundo, não me representava. E a gente pode sim estar adequado ao local que a gente está frequentando, estando alinhado com a nossa essência. Essa é a grande virada de chave. Mas calma, a gente chega lá, é uma jornada. Então, o seu estilo é trazer à tona a sua essência. Por exemplo, adoro verde. Então, vocês vão me ver constantemente em tons variados de verde, porque é uma cor que me dá referência. Isso pode mudar? Com certeza. Provavelmente. Porque se a gente está em constante crescimento e evolução, essa referência, esse autoconhecimento vai expandindo e vai evoluindo, vai mudando. E tá tudo bem. Então, o que que define o nosso estilo? É só a vestimenta? A vestimenta é uma parte, é como eu me arrumo, como eu me apresento, mas tem também, vamos falar de três pilares do nosso estilo e da nossa essência. Então, tem a vestimenta, que é o nosso estilo visual, tem a forma que a gente fala. Qual é o meu tom de voz? Então, por exemplo, quando eu falo, eu gosto de fazer piada. Quem me conhece aí, Claudinha, muito bem. Quem me conhece sabe que eu gosto, quando num ambiente dominado, né? Quando eu tô tranquila, eu gosto de fazer piada, eu gosto de desconcertar de uma maneira elegante a pessoa para que ela possa tirar um pouco as barreiras e se entregar um pouquinho para mim, para que eu possa conquistá-la, né? Isso também tem arte da persuasão envolvido. Então eu tenho uma intenção. Gente, se vocês estão assistindo, tem um link na bio, vocês podem clicar e cair para dentro do grupo, tá? A gente faz reunião toda segunda-feira, 5h15 da manhã. Depois eu conto. Então, é a forma de falar e como eu me expresso. Muito bem. Depois a gente tem a postura, que é como que eu vou me expressar através dessa fala, dessa oralidade e dessa presença no ambiente e como eu me visto. Então, a minha postura em relação, por exemplo, a gente conhece pessoas que são extravagantes, chega gritando, expansiva, domina o ambiente. Se estava rolando um assunto, acabou. Quando essa pessoa chega, a roda muda. Ou uma pessoa mais compenetrada, mais séria, de fala mais baixa. A marca pessoal, sempre lembrando, é a sua essência florada. Então, a partir do momento que você começa a descobrir quem você é e como que você e por que que você está assim e vai se adaptando, isso vai aflorando. Então, tudo isso gera a sua essência. Vestimenta, postura, forma de fala. Muito bem.
Então, através desse domínio, a partir do momento que você começa a mergulhar no autoconhecimento, fazer perguntas, eu vou compartilhar com vocês atividades lá no grupo VIP, tá? Quem estiver aqui que não faz parte do grupo não vai ter acesso ao material. É importante que esteja no grupo VIP, tá? Eu vou compartilhar com vocês uns testes que vão ajudar vocês a perceber que voz vocês têm e qual a personalidade que vocês têm. E ao longo do mês de fevereiro, várias atividades vão sendo compartilhadas para que vocês possam estruturar essa imagem e poder formar uma estratégia de ação, tá? Aí tem uma fala da Coco Chanel que eu adoro, acho linda, que ela diz assim: não é o aparecimento, é a essência. Não é o dinheiro, é a educação. Não é a roupa, é a classe. Coco Chanel dizia isso. Então, o que que é? A marca pessoal, quando você tem domínio dela, você começa a administrar toda essa atuação. Não significa só, não, mas eu gosto de andar de chinelo. Não é sobre isso. É sobre entender mais a fundo o melhor que você pode ser dentro da essência que você guarda. Por exemplo, a Lisa, que está aqui na reunião, ela sempre foi uma pessoa de muitas cores, né, Lisa? Tu tá aí para comprovar. Então, ela é uma pessoa de muitas cores. Eu sempre fui mais monocromática. Então, você sempre me via em tons terrosos, em tons de madeira. A Lisa, se você pega ela no momento de descontração, não na loja, né, Lisa? Ela tá em cores vibrantes. Então, assim, é o seu estilo na melhor maneira possível, tá? Qual que é a situação? Por que que a gente precisa criar essa consciência? Para não se ver refém, né, das circunstâncias. Geralmente, quando a gente não tem a intenção na compra da roupa, a intenção na forma de falar e um estudo em relação a isso, ou seja, para a gente ir se aprimorando dentro da nossa essência, a gente tem uma imagem aleatória. E isso pode ser muito perigoso para quem precisa disso para ganhar dinheiro. Todo mundo. Porque ainda que você pode ter uma loja onde você precisa ter uma personalidade forte, mas você pode trabalhar de CLT, você pode trabalhar como autônoma. A marca pessoal é aquilo que vai vender você, que vai gerar a confiança necessária para que você possa vender o seu trabalho. Então, é uma ferramenta que eu não aconselho abrir mão, tá? Então, criar essa consciência vai te tirar da referência. Na tarefa que eu vou passar para vocês, vocês vão fazer. Ai, que lua linda! Vocês vão fazer uma relação de características que vai conseguir trazer para a consciência todas as características que hoje são fortes ou fracas. Vocês também vão fazer uma atividade de, de feedback. Vai ser bem divertido e um pouco difícil. Se vocês tiverem alguma dificuldade, pode chamar a gente, tá? E a gente dá umas ideias. Então, por exemplo, vou dar um exemplo de marca pessoal para vocês. Dois exemplos polêmicos. Ayrton Senna. Então, o que que a gente tem na construção da imagem do Ayrton Senna? É uma pessoa comprometida, esforçada, talentosa, de princípios, né? A gente não tem nenhuma referência do Ayrton Senna no caos, né? Alguém sabe? Põe no chat aí, já aconteceu? Quando a gente fala Ayrton Senna, quais são as palavras que vêm na mente de vocês? Escreve aí, por favor. Vem pro dia. Quero ouvir. Pode escrever aí, bonitinhas. Quando a gente fala de Ayrton Senna, qual é a palavra que vem? De vitória, equilíbrio, timidez, foco, constância, reservado. É, as pessoas levam 3 segundos
para iniciar uma definição de você quando ela te vê. 3 segundos. 1, 2, 3. As pessoas te qualificam e te colocam numa caixinha em 15 segundos. Tem noção? 15 segundos, uma pessoa que está te conhecendo já te qualificou. Essa é a importância da marca pessoal e da presença no ambiente. 15 segundos. Esse é o tempo que a gente tem para impressionar. Pode mudar? Pode fazer uma conversão de imagem? Pode, mas vai gerar mais trabalho, tá? Então, o que que acontece? Quando a gente fala de marca pessoal, a gente fala de adjetivos. A gente fala olha como vocês já definiram o Senna. Então, vem palavra já na cabeça. A Claudinha já trouxe sensação, ó. A Claudinha falou, alegria no domingo de manhã. Para mim também. Cheirinho de chimarrão. Então, é você e adjetivo. Ai, que cruel. É, mas a gente faz isso também, não faz não? A gente já qualifica. Então, imagem pessoal com intenção é isso. Aí, quando a gente fala de Rubinho Barrichello, quais são as palavras que vêm na mente? As primeiras palavras. Quem escreve no chat? Rubinho Barrichello. Quais são as palavras que vocês veem? Rubinho Barrichello. Eu não vou falar para não interferir. O que que vem na cabeça de vocês? Eliana escreveu ousado, talento, persistente, falta de reconhecimento. A Claudinha, por exemplo, é. Então, vamos lá. Barrichello, eu diria que é um dos melhores pilotos que existem, que existiu, que existe. Um dos melhores, tá no topo. Mas olha como é interessante a referência, se vocês forem reconhecer no coração de vocês, a referência que a gente criou do Ayrton Senna, que é um amor, uma paixão nacional, e o Barrichello, né? Quantas piadas a gente ouviu o segundo lugar, né? Do chinelo, enfim. Então, a marca pessoal, mais do que toda o nosso trabalho, tem muito sobre a sensação e a referência que os outros falam da gente e causam da gente. Só que Barrichello, assim como o Senna, tem que tipo de vida? Teve aquele episódio que ele foi pego com prostitutas, não teve? Quem que foi pego com prostituta? Quem que lembra? Que foi pego, não, com travesti, não foi nem, foi travesti, lembra? Quem que foi o cara que foi pego com travesti mesmo, gente? Quem que lembra? E o Grant, e o Ronaldo. Então, ó, o que que eu queria mostrar pra vocês aqui? Rubinho Barrichello, ele é um ser humano incrível. Quem já viu entrevista com ele, cara, ele é uma fofura, uma delícia. Ele é um cara com uma família consolidada, ele é casado, tem os filhos dele são uma joinha. Agora o filho dele já tá entrando na Fórmula 1, através, na verdade, não é na Fórmula 1, né? No mundo das corridas. É um cara assim que a gente não tem o que falar. Então, olha como é importante quando a gente cria um destaque, quando a gente começa a consolidar uma marca pessoal e a gente começa a ser referência, um deslize pode custar tudo. O Ronaldo, por exemplo, quando ele foi pego nessa situação difícil, ele era tipo o Ronaldo Fenômeno, né? Assim, ele era conhecido mundialmente, ele era importante, ele era querido, as crianças amavam. E aí vem um evento desse e compromete a nossa imagem. Então, a imagem pessoal, além do autoconhecimento, é essa constante evolução de caráter, de princípio, de ideologia de vida, entende? É muito importante na construção da marca pessoal a gente se construir como ser humano nobre, como ser humano notável.
Isso significa ter uma presença que gera inspiração, ter uma presença que gera autoridade. E autoridade não é só dar a sua opinião, falar e ser respeitado. É ser respeitado pelo tipo, pelo estilo de vida que você vive. É você chegar numa roda que, por mais que seja uma roda, vamos dizer, que gosta de falar mal das pessoas, que fala da vizinha, que fala da amiga, que fala de não sei o quê, quando você chega na roda, esse assunto se encerra, porque as pessoas da roda entendem que você não faz assim e não gosta disso. Isso é presença de marca pessoal. É conseguir dominar o assunto de uma roda pela simples presença. Então, isso é uma construção, tá? Por que que a gente precisa olhar e mergulhar na valorização da marca pessoal? Porque a gente precisa trabalhar valor e contra custo. Quando a gente tem uma marca pessoal consolidada, a gente agrega valor, então as pessoas não vão te menosprezar, abusar, te usar, te negligenciar. Isso é para quem não trabalha o seu valor pessoal, a sua marca pessoal, a sua presença no ambiente. Quando você trabalha a sua presença no ambiente, você gera valor, você tem um link por exemplo, coloca aqui o trabalho, a especialidade de cada um, só para poder usar de exemplo. Então, vamos dizer assim, quando a gente tem um trabalho de marca pessoal, a gente consegue aliar significado à função. Tanto faz qual é. Então, quando você consegue linkar valor e significado e função, você gera um mecanismo de identificação muito forte. Isso está na administração da marca pessoal. Então, assim, você gera, por exemplo, elegância. Falar em elegância, olha a dona Nayara, assim, arrumando, maravilhosa. Quando você começa a trabalhar marca pessoal e começa a trabalhar valor, você fatalmente vai trabalhar posicionamento. Posicionamento não é opinião. Posicionamento é defesa de ponto de vista, é estratégico. Então, quando você começa a se posicionar, sair de cima do muro, você começa a assumir o seu lugar na marca pessoal. E isso é muito difícil. É difícil a gente defender situações. A minha sugestão aqui no posicionamento é: você vai avaliar qual é o local que você quer estar, qual é o trabalho que você quer se destacar, qual é o meio que você quer se destacar. E vai avaliar quais são os pontos polêmicos ou de divisão de opiniões que definem esse local, essa, esse ambiente, seja de trabalho, seja de atuação profissional. E vai definir primeiro para si mesmo qual é o seu posicionamento. E não é falar do seu posicionamento, e vai começar a viver uma vida que te coloca nessa situação de posicionamento. E isso é difícil, mas é extremamente necessário para a consolidação de uma marca. Então, é ônus e bônus, né? Por exemplo, por que que a gente quer trabalhar a marca pessoal? A gente já falou de dois exemplos, né? Que foi o C no Rubinho, mas, por exemplo, a gente tem aqui. Por que que a gente, quando vai numa cidade e tem Starbucks, a gente escolhe, de repente, o Starbucks e não uma outra? Porque a gente reconhece a marca. O que que te faz comprar, vamos dizer uma coisa básica? Eu, por exemplo, mudei, saí do Android e fui para o iPhone, me identifiquei horrores, gosto do jeito que o iPhone funciona, gosto das facilidades que ele oferece, gosto da segurança que ele me dá em relação a vírus e essas coisas, e a acessibilidade dos aplicativos. O jeito de usar é muito mais fácil. Então, assim, ó, são valores agregados. Tudo que o iPhone lança, por exemplo, eu já confio de antemão, eu já tive, eu já usei, já vivenciei, já acesso um canal que foi criado de confiança. Isso é marca. Eu dei exemplo da Coco Chanel, né, gente? Gente, quando tu fala Chanel em qualquer lugar do mundo, tu já sabe, tu já cria toda essa relação de nomes que vocês deram, já vem automático.
Porque são muitos anos falando sobre a mesma coisa, defendendo pontos de vista. Todo mundo ama? Não. Ter uma marca pessoal forte não é ser adorado e amado por todo mundo. É ter a sua personalidade bem formada, bem consolidada, numa linha reta. Não é uma hora tu fala uma coisa, outra hora tu fala outra. Dependendo da roda que tu tá, tu muda o teu posicionamento. Marca pessoal é você cada vez mais conhecer a fundo quem é você, mudar o que não parece correto e defender aquilo que tu acredita. Olha a importância da jornada do autoconhecimento na marca pessoal. Tem uma máxima que eu adoro falar, preciso descobrir quem disse. Para quem não sabe onde vai, qualquer lugar serve. Tem até uma passagem no Alice no País das Maravilhas, que o gato chega e pergunta para Alice: para onde você quer ir? E ela falou: eu não sei. Ah, então, pega qualquer caminho, ué. Tá resolvido? Se eu não sabe para onde você vai, né? A marca pessoal, assim, negligenciada, ela fica à deriva, mas ela acontece. Então a gente precisa saber para onde quer ir, né? O que que a gente acredita? Qual é o nosso alicerce? E ficar firme nisso, sempre com um olhar evolutivo e de crescimento, porque a gente não é perfeito, né? Não é sobre ser inflexível, é sobre saber quem eu sou e defender isso, e com constante crescimento e aprendizado. Então, a marca pessoal, ela vai ter três pilares que a gente precisa trabalhar e a gente vai trabalhar em fevereiro, que é o conteúdo, ou seja, o que eu sei, o que eu domino, o que eu posso, de fato, mostrar a que veio, né? Qual é o meu jogo? Esse é o conteúdo. O segundo pilar é a imagem, que é tudo isso que eu venho falando até aqui. É a maneira que eu me expresso, é o jeito que eu me visto. E tem o terceiro pilar muito importante, que é o lifestyle. O lifestyle é, é a realidade que me cerca. Então, para quem trabalha com Instagram, Facebook, mídias sociais, é extremamente importante compartilhar um viés do lifestyle. Não precisa se expor se não desejar, mas a pessoa precisa entender quem é você e em que mundo que você atua. O lifestyle, ele vai gerar conexão. E aí a gente pode entrar bastante coisa, mas ainda não é o momento, de como que você trabalha o lifestyle. Isso é uma outra aula, tá? Como que eu faço isso? Então, quando a gente trabalha bem os três pilares, do conteúdo, imagem e lifestyle, a gente está trabalhando três fontes importantes de fundamentação, que é o quê? Que é a relevância, ou seja, o que eu sei, o que eu posso mostrar do meu conhecimento, da minha expertise, é o que vai me dar relevância. A minha credibilidade, ou seja, eu preciso sustentar na imagem tudo aquilo que eu acredito. Isso vai me dar credibilidade. Não caminha separado, é tudo junto. E a minha autoridade. Então, quando eu mostro o que está envolvendo a minha vida e mostro como eu estou vivendo essa realidade, vai gerar essa autoridade, porque eu estou comprovando, é quase uma comprovação social, né? Eu estou comprovando através dessas provas sociais que me envolvem, das pessoas, dos lugares onde eu estou, das situações que eu me envolvo, essa vida que eu defendo e essa pessoa que eu mostro ser. Consegue entender como é importante a gente ter intenção nessa formação de imagem? Pois é. Então, o conteúdo é tudo aquilo que agrega, vai gerar valor. Aí, o que que é interessante fazer? O nosso exercício hoje vai trabalhar, um dos exercícios hoje vai trabalhar quem a gente é, quais são as nossas características. Um segundo exercício é, a gente precisa olhar, vocês vão fazer, eu vou passar por escrito depois, mas já pode anotar quem puder. Vocês vão fazer uma seleção de imagens de físico, roupa, o jeito que a pessoa se veste, imagens que vocês sentem que representa vocês. Não onde vocês estão hoje, é o que você sente através do conhecimento que vocês já adquiriram de vocês hoje. Qual é a roupa que vocês sentem que representa vocês? Depois vocês vão selecionar uma ou duas ou três personalidades que têm um estilo de falar que vocês têm, um estilo de agir que vocês têm. Nossa, sei lá, vamos dizer, eu me identifico com, vamos dizer, Ana Maria Braga, porque eu sou expansiva, eu gosto de falar, então Ana Maria Braga.
Então vai lá, pega a Ana Maria Braga. Não é o jeito que ela se veste, não é o cabelo que ela tem, não é a cara que ela tem. É o perfil que ela apresenta. Vocês vão lá, vão selecionar, vão salvar numa pastinha, tá? Escrevam o nome, se não for o caso, porque eu gostaria que vocês visualizassem, por isso da imagem, tá? E aí façam a lista, escrevam no caderno de estudo de vocês. E aí vocês vão olhar para vocês e vão ver quem vocês estão sendo hoje. Como vocês estão se vestindo, como vocês estão falando, qual é a roda que vocês estão frequentando, os lugares que vocês estão indo. E vão fazer a comparação com essa seleção e essa pesquisa que vocês fizeram. Por que que é importante isso? O autoconhecimento não é Disney, mas é maravilhoso. A cada novo degrau, a gente abre um domínio sobre nós mesmas, nós mesmos, que é muito importante. Então, quando você cria consciência de onde você está e para onde você quer ir, você já sabe o caminho que precisa trilhar. Eu estou aqui, mas eu quero estar aqui. Depois dos exercícios dessa semana, você vai entender também quem é você e como que você transparece para os outros e para si mesmo. E vai poder criar uma estratégia de como vir daqui para cá, tá? Calma, tem tempo. O que que é interessante a gente fazer isso mais para frente? Eu acho que é muita coisa. Mas a gente vai fazer mais para frente uma linha do tempo. Por quê? Mais para frente não, vamos fazer agora. Linha do tempo. Vocês vão fazer uma linha numa folha de papel e vão escrever as histórias que contam a história de vocês, a história que vocês querem contar. O que que faz sentido? Entenda, você precisa fazer isso com a intenção do ambiente onde vocês querem ter destaque, seja no trabalho, na profissão, tanto faz. Quais são as histórias que vocês viveram que vão ajudar a contar a história que vocês querem contar e vão formar uma linha do tempo. Então, eu, por exemplo, eu vim para São Paulo faz 15 anos. Foi um grande marco na minha vida e foi o que me transformou, me deu a independência mais incrível. Então, eu vim para São Paulo e comecei a empreender. Então, eu vendia uniforme, vendia monitor, eu passei a vender jogos de videogame, passei a vender videogame. Depois que veio os monitores, eu fui migrando, dependendo da necessidade, da oportunidade que se fazia, eu fui migrando essa, esse meu viés empreendedor. Então, isso vai estar na minha linha do tempo. Eu decidi abrir uma loja de decoração, porque eu queria trabalhar no momento mais feliz que a pessoa tinha, que era uma festa, um evento, uma visita a alguém querido, por isso do presente, deixar a casa mais bonita. Então, a abertura da loja vai estar na minha linha do tempo, porque eu quero contar isso da minha história. Entende? Dependendo da sua intenção, de onde você quer estar e a presença que você quer ter, a sua linha do tempo vai contar uma história. Então, por exemplo, aqui, ó, cabe aqui eu dizer, por exemplo, quando eu estou construindo a minha imagem dentro da Armazém, que é uma loja de decoração, eu tenho uma loja de decoração também, uma das empresas que eu tenho é a loja de decoração. Faz sentido, dentro da decoração, eu falar, por exemplo, de algum trauma de infância que eu tive? Nessa linha do tempo não convém. Então, entende? A gente cria uma linha do tempo com todas as vivências que a gente teve que contribuem para a gente chegar onde a gente quer chegar. Agora, por exemplo, nas nossas rodas de conversa, né? A gente tem a cada 15 dias rodas de conversa. Contribui para a minha linha do tempo contar a meu lado mais pessoal. Ou seja, eu vou contar a minha linha do tempo de mãe, de filha. Aí sim, talvez dependendo da dinâmica da roda, os meus traumas. Então, assim, a linha do tempo ela vai contar a história que você viveu e que vai te ajudar a chegar onde você quer. Muito importante. Então, eu vou passar uma planilha para vocês, para quem não está no grupo VIP, não tem como receber, então eu recomendo entrar, tá? Vou passar uma planilha que vai ajudar vocês a definir quem vocês são,
Vocês têm a tarefa, então, de encontrar a imagem física da vestimenta que representa vocês, a imagem das pessoas que representam a personalidade que vocês têm e as coisas que vocês gostam. Então, quais são as suas paixões? São 3 coisas, tá? Quais são as suas paixões? Qual é o seu objetivo de ambiente? Que ambiente você gostaria de estar? Isso você vai guardar, vai fazer uma relação. Vai fazer a linha do tempo também. Uma das coisas que eu quero contar para vocês, durante essa nossa jornada de marca pessoal, de autoconhecimento, a gente vai lidar com medo grande de julgamento. Quando a gente fala que para marca pessoal a gente precisa criar posicionamento, a gente fala do medo de rejeição, da necessidade de aprovação. Então, na jornada do autoconhecimento, a gente vai lidar com esses bloqueios e essas dificuldades. E para que funcionam os encontros? Para que funciona o grupo? Para que vocês tenham a oportunidade de compartilhar essas dificuldades e receber o apoio necessário para conquistar aquilo que vocês precisam, tá? Façam as atividades. O medo do julgamento, à medida que a gente vai trabalhando a marca pessoal, a gente vai se destacando. Quem se destaca chama atenção. Então, se você quer crescer, ser notada, ser relevante, você quer ganhar um trabalho e um emprego pela presença que você tem, significa que você tem que se destacar. E é muito difícil, porque na maioria das vezes a gente só quer passar batido. A gente só quer sobreviver. A gente não quer se destacar. Mas é importante porque isso vai fazer toda a diferença na prosperidade e na vida que a gente vai conquistar. A gente precisa, sim, ser referência. Muito bem. Então, tendo isso em vista, como a gente já está no tempo e eu já passei bastante tarefa, tenham a visão de que a gente vai fazer agora vamos fazer 4 processos, tá? Esse mês vai correr. Então, a gente vai começar a primeira semana, vai ser o diagnóstico. A gente vai olhar para quem a gente é. A gente vai começar a entender, criar consciência de onde é que a gente se encontra nessa situação. O material de apoio é extremamente importante para isso, tá? No segundo momento, a gente vai decidir o foco, tá? Então, na segunda semana, depois que a gente já mergulhou em quem a gente é, em que situação a gente está, a gente vai decidir para onde a gente vai. Qual é o nosso destino? No terceiro momento, a gente vai começar a desenvolver isso que a gente conseguiu definir. Vai ser a terceira semana, tá? E num quarto momento, a gente vai ter a expansão e o derivar. O que significa? Quando a gente consolida uma marca, entende qual é o nosso foco e a gente consegue trabalhar e expandir, a gente consegue entender em quais caminhos a gente pode abordar. E a gente começa a expandir esse conhecimento e gerar atuação em áreas diferentes, em frontes diferentes, tá? Então vai ser um mês intenso, maravilhoso, cheio de novidades para vocês. Agora é o momento das pessoas começarem, no final de fevereiro, quem segue vocês vai começar a perceber. Gente, o que está acontecendo com ela ou com ele? Nossa, mas está diferente. Tá? Às vezes dói um pouquinho, mas é sempre libertador, porque sempre tem crescimento envolvido. Alguma dúvida, lindonas e lindões, para quem assistir depois? Alguma dúvida? Façam as tarefas, tá? Deixa eu passar para vocês, então, o desafio da semana. O nosso livro vai ser Personal Branding, de Arthur Bender. Ele é referência em marca pessoal, e já que o assunto é esse, é importante que vocês consumam. Se vocês são totalmente cruas, ou se vocês já leram sobre marca pessoal, eu vou fazer uma segunda sugestão, tá? Se vocês já conhecem o livro e não querem reler, tem esse livro aqui muito bom, Ouse Ser Diferente, do Pedro Superti, tá? Então, a primeira indicação é Personal Branding, de Arthur Bender, tá? Nós vamos trabalhar esse aqui esse mês. Isso aqui é ferramenta.
Para vocês, quando começarem a dominar quem vocês são, saber para onde mirar esse canhão, tá? O filme que vocês vão assistir, eu quero falar da modelagem primeiro. Filme e modelagem é negativo e positivo, tá? Nossa, isso eu não vou fazer jamais e isso eu preciso fazer para evoluir. Essa é a visão que a gente precisa ter. Então, o filme é O Diabo Veste Prada. Vamos falar, né, de personal branding, aquela mulher lá assustadora. Não precisa ser terrorista como ela, tá bom? Mas vocês vão ver a força da imagem, tá? Não precisa ter uma imagem como a dela, mas avaliem a intencionalidade dela em cada ação, em cada atitude para conquistar dentro daquilo que ela julga ser correto, o que ela quer. E avaliem também a personagem principal, de como uma pessoa que tem domínio da marca pessoal pode dominar o ambiente, tá? O início e o fim desse filme, sensacional. A modelagem de vocês é Michelle Obama. Por que Michelle Obama? Pode trabalhar o marido dela também, tá? Referências masculinas pode trabalhar o Obama e a Michelle para referência feminina. Porque eles tiveram uma construção de marca pessoal muito forte para chegar onde eles chegaram e fazer o que fizeram, né? E tem muito conteúdo para pesquisar na internet. Tem um documentário disponível, se não me engano, está no Netflix, eu vou compartilhar com vocês depois, da Michelle, onde ela conta como se deu essa construção. É muito importante assistir para quem quiser. Então, a modelagem é Michelle Obama, por conta dessa construção. O livro da Bíblia que a gente vai se deleitar na minha visão, assim, quando eu pensei em marca pessoal e sobre posicionamento, me veio Daniel. Gente, Daniel estava no meio da Babilônia, teve que ser o único a defender aquilo que ele acreditava, a ficar firme na fé dele em Deus, no seu Deus, né? E não no que o Nabucodonosor queria impregnar nele. Então, é o cara que se manteve muito fiel à sua essência, mesmo estando num ambiente totalmente inadequado. Leiam Daniel para pegar essa referência, tá? Como é importante a gente se posicionar, custe o que custar. E o jejum? O jejum, por enquanto, vai ser tranquilo, então aproveitem para fazer assim, ó, com vontade, que semana que vem a gente vai ter um grande desafio. 0 palavras negativas. Na construção de imagem, a gente não pode cair no perigo de ser negativo, de ser corrosivo, de ser tóxico. Então, a gente vai aniquilar nossa imagem tóxica. É não ser negativa. Se tu precisar fazer uma crítica, que ela seja bem positiva, bem criativa e bem edificante, tá? Então, para cada palavra negativa que vocês emitirem durante a semana no seu jejum, 3 positivas e um copinho de água, tá? Falou uma negativa, vai ter que parar tudo que você está fazendo e vai ter que tomar aguinha, tá bom? Então, ó, 0 palavra negativa, pensamento negativo funciona do mesmo jeito, tá? Os pensamentos são caminhos energéticos para a nossa vida. Então, se o seu pensamento é negativo, o caminho aberto é negativo, tá? Então, palavras negativas, solta 3 positivas para cobrir, toma um copinho de água. Pensamento negativo, cobre de pensamentos positivos, tá? A gente vai aniquilar a nossa presença tóxica e a gente tem, todos temos. Vamos olhar para isso com muita atenção essa semana. Vamos descobrir o quão negativo a gente consegue ser, tá? Sim, eu vou passar as tarefas no grupo do VIP. Para quem não está no grupo VIP, entra no Instagram, @soudip, clica no link que está na bio e entra para o grupo, tá? A gente vai criar uma comunidade logo mais, a gente vai começar com uma bateria de lives, eu e a Márcia, e vai começar a entrar um pessoal que a gente não conhece intimamente, tá? Então, nesse caso, a gente vai trabalhar a comunidade. Mas, enquanto isso, a gente está no grupo, tá tudo bem. Eu cuido de vocês lá. A Márcia também. Alguma dúvida, alguma pergunta? A Ana agora disse que o cabelo dela tá igual a Medusa, ela vai arrumar e vai ficar linda. Muito bem.
Pessoas maravilhosas, obrigada por essa reunião. A existência e a essência de vocês faz minha vida valer a pena. Obrigada pela presença. Que nós possamos continuar evoluindo e crescendo. Não é sobre ser perfeito, é sobre descobrir quem a gente é e aprimorar um pouquinho de cada vez. Vai dar tudo certo. Obrigada, gente. Bom dia. Arrasa nessa segunda-feira.